Em 23 de abril de 2025, às 18h47 horário local, o USS William P. Lawrence chega ao Estreito de Taiwan e ativa seu sistema de identificação automática. É como levar sua carteira para um bairro perigoso quando você liga isso aqui. Você só está procurando problemas. O capitão sabe que um operador de radar já está atendendo o telefone em uma base aérea chinesa a 53 milhas de distância. 2 pilotos de J-16 estão no meio do chá nesta base aérea chinesa quando a sirene de emergência rompe o silêncio da manhã. Os americanos acabaram de interromper a comemoração do Dia da Marinha Chinesa. Sabendo que seus caças bimotores precisam de minutos valiosos para aquecer, devido ao frio, os pilotos começam a correr antes que o alarme pare, já vestindo seus trajes antigravitacionais. Os técnicos em terra já removeram os pinos de segurança de 2 mísseis guiados por radar PL-15 e 4 mísseis guiados por calor PL-10, quando chegam à pista. Eis o que torna este carregamento digno de nota. Não se trata de mísseis antinávio, mas sim de 2 armas ar-a-ar. No entanto, é precisamente esse o ponto. Os chineses irão em breve mostrar até que ponto conseguem aproximar-se de um navio de guerra americano. O Lawrence já teria sido destruído se estivesse transportando mísseis antinávio Da-83. O tráfego matinal é retratado pelo radar de espionagem dentro do centro de informações de batalha do Lawrence. Um avião da China Airlines está decolando de Taipei, alguns jatos americanos estão aqui, e os típicos barcos de pesca estão espalhados pelo estreito. Tudo está conectado pelo sistema de combate Aegis, que produz uma imagem única e coesa, que é compartilhada em todos os consoles. É comparável a ter a perspectiva de Deus sobre tudo, em um raio de 250 milhas. 2 novas conexões aparecerão nessas telas em cerca de 7 minutos, viajando rapidamente e indo direto para eles. A geometria desse confronto é inevitável. O Lawrence está se equilibrando entre as fronteiras territoriais como um equilibrista, enquanto o Estreito de Taiwan se estreita para apenas 130 quilômetros em seu ponto mais estreito. As regras de combate são muito claras, mas os aviões chineses são visíveis no radar do contratorpedeiro a mais de 320 quilômetros de distância. Sem custo, mas apenas para autodefesa. Ambos os J-16 estão no ar e subindo a 10 mil pés a 6,52, à medida que o caça de 35 mil libras acelera o oficial de sistemas de armas de cada caça, verifica listas de verificação resumidas. As armas estão quentes, a navegação está ativa e a hidráulica está verde. Com seus 1.760 módulos de transmissão e recepção operando em perfeita sincronia, o radar AESA, tipo 1475, é inicializado em questão de segundos. Este radar é extremamente prejudicial pelos seguintes motivos. O tipo 1475 pode concentrar sua energia como um feixe de laser, em contraste com os sistemas anteriores que transmitiam em todas as direções, como um farol. Embora permaneça quase indetectável em outras direções, ele pode detectar o contratorpedeiro americano. Os pilotos nos Estados Unidos se referem a ele como o fantasma. Ele pode nem mesmo estar ciente de que está observando você até que os mísseis estejam se aproximando. E algo que altera tudo está prestes a ser detectado pelo sistema de guerra do Lawrence em exatamente 23 segundos. É evidente que a estabilidade futura dependerá tanto do conhecimento quanto das armas, enquanto as potências regionais continuarem a testar os limites umas das outras. Os jogadores em PCs e consoles podem receber um enorme pacote de bônus que inclui 100 mil leões de prata, 7 dias de conta premium e o decorador especial para carros Eagle of Valor. Voltemos à detecção do Lawrence. Seu conjunto de guerra eletrônica, SLQ-32, a bordo do Lawrence, registra qualquer emissão eletromagnética em um raio de algumas centenas de milhas.
Torres de telefonia celular, controle de tráfego aéreo civil, radares de barcos de pesca e agora 2 radares aéreos operando na banda X com uma frequência de repetição de pulso que grita caça militar. São todos exemplos disso. À medida que um marinheiro ativa cada sistema de gravação a bordo, o sistema registra todas as emissões, criando impressões digitais. Tudo muda às 7h11. A 20 mil pés, o piloto líder do J-16 faz uma manobra invertida, abaixando o nariz em direção ao oceano vazio, onde seu radar indica que um contratorpedeiro americano deveria estar. O navio parece brilhar no espectro eletromagnético, como uma árvore de Natal, através do monitor montado em seu capacete. Trocando altitude por velocidade, ele abaixa o nariz com mais força e se endireita. Ele se estabiliza e inicia sua corrida de ataque a 500 pés acima das ondas. O que se segue é uma aula magistral de violência estratégica. A cada 10º de segundo, o computador de batalha do J-16 líder atualiza seus cálculos de interceptação em andamento. Seus PO-15s entrariam em ação a uma distância de 120 milhas, consideravelmente além do alcance da maioria das defesas do Lawrence, se isso fosse uma guerra real. Mas chegar perto o suficiente para demonstrar que você poderia ter acertado o tiro é muito mais arriscado no jogo de hoje. Essa manobra tem uma física terrível. O J-16 está viajando a 450 nós através do ar mais denso a 500 pés no ar. Neste ponto, os 2 motores Saturn estão consumindo 400 libras de combustível por minuto. Um erro, um momento de distração e ele se transforma em um dardo de gramado de 70 milhões de dólares. Seu pod de mira eletroóptico WMD-7 se fixa na superestrutura do contratorpedeiro. Ele pode ler números individuais do casco, mesmo quando está voando através do rastro de seu próprio jato, porque a estabilização da imagem é muito precisa. O visor de seu capacete recebe dados diretamente do pod. Tempo para separação mínima distância e taxa de aproximação. Tudo foi planejado para mostrar o máximo de perigo com o mínimo possível de incidentes globais. Enquanto isso, uma falha eletrônica está ocorrendo nos sistemas de defesa do Lawrence. O radar espião determina simultaneamente as posições de disparo dos mísseis RIM-162 e SSM em suas células de lançamento vertical e rastreia um caça que se aproxima. Quais portas das células devem ser abertas, quais mísseis devem ser aquecidos e qual trajetória deve ser seguida para garantir um acerto são informações conhecidas com precisão pelo sistema de combate do navio. As armas, no entanto, ainda estão frias. O piloto chinês é versado na doutrina americana. Ele memorizou as zonas de engajamento de todos os sistemas de defesa e leu todo o material disponível sobre as capacidades do Aegis. Ele está ciente de que a 3 milhas está dentro do alcance mínimo do míssil SM-2, mas ideal para o ESSM. Ele está dentro desse envelope a 1 milha. Então, o SEAL-IS é a única arma defensiva eficaz restante. Eles estão jogando um jogo de galinha a Mach 07. 5 milhas a leste, seu ala mantém uma formação espelhada perfeita, formando o que os pilotos de caça chamam de suporte. Um jato tem um ângulo de ataque claro, se o radar de controle de fogo do contratorpedeiro o travar. Essa estratégia, que foi refinada durante a Guerra Fria, agora está sendo usada em tempo real. É uma mensagem óbvia. Consideramos todas as possibilidades e ponderamos todas as possibilidades. E a única razão pela qual você ainda está vivo é porque decidimos não atirar hoje. O contratorpedeiro é forçado a dividir sua atenção quando seu ala se desloca 5 milhas para o leste, formando uma pinça. O Lawrence, um retângulo de aço de 509 pés, viajando a 18, nós é visto pelo radar do ala em modo de busca marítima a 45 milhas de distância. As configurações de engajamento são calculadas automaticamente pelo computador de armas. Essas estimativas, no entanto, são acadêmicas agora. Atirar não é o objetivo deles. O objetivo deles é demonstrar sua capacidade.
Esses J-16s teriam que se aproximar entre 20 e 30 milhas, se estivessem carregando mísseis antinávio XO-23, para que o míssil pudesse ser lançado da melhor maneira possível antes de cair no mar e rasgar a superfície do oceano. Quando o míssil aparecesse em sua fase terminal, a tripulação teria apenas 10 segundos para reagir a essa distância a fim de engajar os SM-2, ou ESSMs. No entanto, esse não é o jogo de hoje. Eles são direcionados pelo controle de solo usando informações de radares costeiros. O controlador é bem versado nas regras de combate americanas. Embora não disparem para hostilizar um vídeo de inteligência superior, é produzido quando você se aproxima por trás. Os vigias no SICO viram alertas adicionais aparecerem em suas telas. A cada 2 segundos, o radar do J-16 os pinta com energia concentrada após mudar do modo de busca para o modo de rastreamento contínuo. Os pods de interferência KG-800 chineses estão se preparando para emitir ruído eletrônico em várias bandas de radar. Os radares de controle de fogo do contratorpedeiro podem ficar cegos no momento crucial, se esses pods conseguirem mirar com precisão as frequências que eles empregam. O piloto líder percebe uma mancha cinza no horizonte a 20 milhas de distância. Para reduzir o tempo de alerta, ele coloca o radar em modo de espera e faz a transição para o rastreamento eletroóptico. Apesar da neblina matinal, o pod de mira amplia ao máximo, revelando o contratorpedeiro em detalhes perfeitos. Ele consegue ver marinheiros se movendo no convés, contar as telas de radar e reconhecer cada instalação de armas. Os caças que se aproximam são automaticamente detectados pelo Sea-Whiz do Lawrence a 5 milhas. A última linha de defesa do navio é este sistema parecido com o R-2D2, uma metralhadora Gatling de 20 mm com uma cadência de 4.500 tiros por minuto. Os J-16 são rastreados com precisão pelo radar, mas a arma é mantida em modo de espera. Quando um botão é pressionado, uma parede de tungstênio é liberada, destruindo tudo que passa por ela. 3 quilômetros atrás do contratorpedeiro, e precisamente de acordo com seu peso, o J-16 líder se estabiliza. Ele pode ver os navios americanos através deste visor frontal. Com um rugido característico, os pós-combustores acendem quando ele puxa os 2 aceleradores para a frente. Ele pode ver marinheiros individuais no convés de voo a uma distância de 1 milha. Ele pode ver William P. Lawrence pintado na popa a uma distância de meia milha. Ele voa a 300 pés acima do solo, a 1.000 pés, ligeiramente a estribordo para o tiro ideal. A superestrutura do contratorpedeiro é atingida pela onda dos motores gêmeos Saturn AL-31F. Agarrando-se às grades, os marinheiros se inclinam contra o furacão artificial. Após um breve salto para 95, o anemômetro do navio volta ao normal. A interação é registrada com profissionalismo no SIC. 0711 34 segundos é o tempo, a altura da aeronave JD-6. 300 pés de altitude, 50 pés de distância lateral. 17 maneiras distintas de derrubá-lo já foram estimadas pelo sistema Aegis. O sistema calcula continuamente soluções de tiro para cada alvo, seja ele aliado ou inimigo. No entanto, isso é apenas o começo. Às 7h23, uma tendência arriscada começa a se mostrar. A cada 2 minutos, os J-16 alternam entre passar pela proa e pela popa. Eles permanecem entre 300 e 400 pés acima do solo, o que é alto o suficiente para alegar conformidade com a segurança caso seja questionado. Cada sobrevoo é cronometrado com precisão para estar próximo o suficiente para atrair a atenção da mídia e longe o suficiente para evitar controvérsias globais. O caça-líder exibe suas capacidades conforme definido pela análise de inteligência. Ele voa paralelamente ao contratorpedeiro. A meia milha reduz a velocidade para 150 nós e estende parcialmente seus flaps. Enquanto mantém a formação, seu pod de mira
Mantenha a ponte em um bloqueio perfeito. Meus sensores podem rastreá-lo o tempo todo e a mensagem é clara. A demonstração é evidente a essa distância, mesmo que os PL-15 sob suas asas possam ser mísseis ar-ar. Ele estaria bem dentro do envelope de lançamento se estivesse carregando armas antinávio. A mira montada no capacete do piloto pode ser usada para travar os alvos com os PL-10 nas pontas das asas. O foguete pode segui-lo para onde quer que ele olhe. A demonstração de capacidade torna a ameaça clara, mesmo que seja feita para caças inimigos. A 1000 pés, o ala decide que quer dançar com uma passagem supersônica. O navio de guerra é sacudido, mas não é danificado pelo estrondoso estrondo sônico que atravessa o oceano. Canecas de café saltam, janelas da ponte vibram e marinheiros se encolhem, mas continuam trabalhando. A situação tática se agrava drasticamente às 7h38. À frente, um contratorpedeiro tipo 052D é detectado pelo radar do navio. O navio de guerra mais sofisticado da China, o Hefei, está navegando para interceptá-lo. Ao mesmo tempo, 2 novos J-16 com pilotos descansados e tanques cheios chegam do continente. Os novos guerreiros chegam com agressividade redobrada. O piloto líder acumula energia para uma passagem em alta velocidade, começando sua corrida a 10.000 pés. Esses novos J-16 estão equipados com 2 mísseis PL-15 guiados por radar para engajamento, além do alcance visual, 4 mísseis PL-10 guiados por calor para combate próximo e o mesmo armamento ar-ar. No entanto, mais uma vez, a mensagem é proximidade e não armamento. Embora esteja mais baixo do que seus antecessores, ele se estabiliza a apenas 200 pés, o que ainda está dentro dos limites permitidos. O contratorpedeiro ocupa todo o visor frontal a 500 nós. Ele está a apenas 300 pés acima e 100 pés a estibordo na distância mínima. Seu radar, tipo 346A, travou no Lawrence, quando o Hefei se aproximou a menos de 8 milhas. Os mísseis antinávio U e J-18 permanecem frios em suas células de lançamento vertical, mas sua presença é uma declaração poderosa. Em sua última fase, esses mísseis podem atingir Mach 3. Em vez de minutos, o Lawrence teria segundos para reagir. A apenas 500 pés à frente da proa do contratorpedeiro, o segundo novo J-16 faz a manobra mais ousada do dia, uma travessia a 150 pés. Ele domina toda a vista pelas janelas da ponte, o céu cinzento pintado com cones laranja dos pós-combustores gêmeos. Um segundo depois, as chamadas de rádio e as discussões são abafadas pelo rugido. O comandante do contratorpedeiro enfrenta um obstáculo bem planejado. Ele está cercado em 3 dimensões por recursos chineses, incluindo submarinos provavelmente abaixo, um navio de guerra à frente e caças acima. Suas diretrizes para interação ainda são inequívocas. Avançar em paz, registrar tudo, evitar piorar a situação. O assédio se intensifica por volta das 7h52. Ambos os caças estão a 300 pés no ar, com um vindo de frente e outro por trás. O Hefei rapidamente diminui a distância, acelerando para 30 nós. É um exemplo de intimidação orquestrada, tirada diretamente de um livro didático. Em seguida, ocorre uma transgressão. O J-16 líder se aproxima a menos de 200 pés do lado de bombordo do Lawrence, descendo para apenas 120 pés, consideravelmente abaixo de qualquer limite de segurança acordado. Ao mesmo tempo, a aeronave que o persegue faz uma passagem rápida a apenas 400 pés acima da trave de estibordo. As aeronaves chinesas estão violando as restrições de segurança de vários ângulos, prendendo o contratorpedeiro em uma armadilha bem planejada. Os Seawees montados no Lawrence reagem imediatamente. Após travarem o alvo, ambos os sistemas começam a seguir os jatos. Até a velocidade de rotação pré-disparo, os canhões Vulcan giram. Um simples toque de botão é tudo o que separa esse assédio cotidiano dos tiros iniciais de um grande conflito. A tensão na luta é evidente.
A mão do oficial de ação tática paira sobre o interruptor que inibe o fogo. A cada varredura, 2 enormes retornos de radar convergem para sua posição nas telas. O futuro do Indo-Pacífico está em jogo por 5 segundos intermináveis. As posições agressivas são mantidas pelos pilotos chineses. Os sistemas de defesa do contra-torpedeiro americano puxam suas coleiras eletrônicas, implorando para serem liberados, com os pós-combustores em chamas e os radares travados. O confronto termina tão abruptamente quanto começou. Ambos os J-16 ascendem em ângulos agudos, após concluírem que os Estados Unidos venceram este jogo de galinha. Quando as montagens Sea-Wiz estão fora de alcance, elas param de rastrear. À medida que as aeronaves chinesas sobem, ficando sem combustível, os corações começam a bater mais forte novamente. Em vez de interceptar, o RUF muda sua rota para paralela. A 18 nós, o Lawrence continua rumo ao sul, enquanto sua tripulação lida com o fato de ter escapado por pouco de um tiroteio. Lembre-se de dar uma olhada no War Thunder. Use os URLs que incluí no comentário fixado e na descrição para jogar gratuitamente no seu PC, Xbox, PlayStation ou dispositivo móvel. Um enorme pacote de prêmios que inclui o raro decorador de veículos Eagle of Valor 100 mil leões de prata e 7 dias de acesso à conta Premium para usuários de PC e console. É dado a jogadores novos e antigos que não jogam há 6 meses. O USS William P. Lawrence navegava pelas águas turbulentas do Estreito de Taiwan por volta do amanhecer de 23 de abril de 2025. Todos a bordo sabiam muito bem mesmo que oficialmente fosse uma travessia normal, navegação legal em mares internacionais. Um dos pontos mais delicados da geopolítica mundial é agora o Estreito. Qualquer presença dos INRSS ali certamente atrairia a atenção, dadas as instalações militares chinesas ao redor de suas costas e as patrulhas aéreas e navais cada vez mais assertivas. O contra-torpedeiro tomou a decisão calculada e perigosa de ativar seu sistema de identificação automática AIS às 06h47 horário local. A ativação do AIS nessa área tinha mais a ver com enviar uma mensagem aos Ipouos Taiwan do que com segurança. A Marinha não estava se escondendo. Estava testando a reação da China enquanto anunciava sua presença e reivindicava a liberdade de navegação. Alarmes soaram em uma base aérea chinesa a 53 milhas de distância. 2 jatos multifuncionais J-16, equipados com mísseis guiados por infravermelho PL-10 e armas guiadas por radar de longo alcance PL-15, estavam no ar em questão de minutos. Apesar de não terem mísseis antinávio, seu armamento não era feito para combate direto. Para demonstrar ao navio de guerra do ZU o quanto ele poderia ficar exposto em um confronto real, era necessário voar perto o suficiente para exercer pressão. Todos os encontros num raio de 250 milhas foram traçados pelo sistema de combate Aegis a bordo do Lawrence. Aeronaves civis, tráfego marítimo e agora 2 aeronaves militares que se aproximavam a altas velocidades subsônicas foram todos monitorizados pelo radar SPI-1D do navio. Não havia margem para dúvidas. O objetivo era fazer manobras não sobrevoos esporádicos. As armas só eram permitidas para autodefesa, de acordo com as regras claras de combate. Até que um ato flagrante de hostilidade fosse cometido, isso significava suportar qualquer provocação que se seguisse. Às 07h11, o J-16 líder estava a alta velocidade em direção ao Lawrence, depois de descer para apenas 500 pés acima das ondas. O piloto chinês capturou imagens de alta resolução da superestrutura do contra-torpedeiro, fixando-o com seu pod de mira eletroóptico WMD-7. Seu equipamento era sofisticado o suficiente para ler os números do casco e até identificar marinheiros no convés, mesmo diante da velocidade e da turbulência. Alertas iluminaram o conjunto de guerra eletrônica do navio, dentro do Centro de Informações de Combate CIC.
Os jatos chineses haviam mudado de uma busca em área ampla para uma postura mais agressiva de rastreamento enquanto escaneavam após ligar o radar de banda X. Um perfil eletrônico foi criado, catalogando e registrando cada emissão que seria posteriormente examinada. A tripulação do Lawrence não falava todos os sistemas estavam preparados, mas nenhuma arma estava armada. A passagem inicial foi precisa. Os pós-combustores do J-16 enviaram ondas de choque por todo o convés, enquanto voava paralelamente ao contratorpedeiro a apenas 300 pés. Seu ala imitou a manobra do outro lado alguns momentos depois. O Lawrence teve que dividir seu foco defensivo enquanto os dois aviões realizavam uma manobra de cerco. Foi um exemplo de comportamento agressivo. Essas passagens não foram apenas próximas, foram calculadas. A proximidade do J-16 ao envelope do míssil deixou claro que o contratorpedeiro já estaria sob fogo em uma situação de combate. Os pilotos chineses foram cautelosos para não desencadear uma reação cinética, mas ousaram aumentar os riscos, permanecendo dentro dos limites de segurança globalmente aceitos. Mais aviões logo se seguiram. A dupla inicial de J-16Is foi substituída por uma segunda dupla, que voou de forma muito mais agressiva. A 1000 pés, um deles fez uma passagem supersônica, produzindo um estrondo alto que sacudiu as janelas e causou ondas de choque no casco do navio. Outro, claramente, violou as normas de segurança aérea estabelecidas ao descer para apenas 120 pés, passando a menos de 200 pés do lado de bombordo do navio. As coisas ficaram ainda mais acaloradas por volta das 07:38. O Hefei, um contratorpedeiro chinês, tipo 052D, foi detectado pelo radar do Lawrence enquanto se aproximava rapidamente pelo norte. Equipado com mísseis antinávio e Joris Ostudioito e radar de matriz faseada, tipo 346A, o Hefei tomou uma trajetória paralela e reduziu a distância para o alcance visual. Seus tubos de mísseis ainda estavam fechados, mas o perigo era óbvio. Ele poderia disparar uma salva que daria ao Lawrence segundos para reagir em qualquer encontro real. O estresse atingiu o auge quando o Lawrence, cercado por aviões acima e um cruzador à frente, continuou a navegar a 18 mph. A aeronave que se aproximava foi rastreada automaticamente pelos sistemas SEALRAM e Phalanx CIWS do contratorpedeiro. Os operadores no SIC mantiveram-se atentos a todos os parâmetros, incluindo emissões de radar altitude e velocidade de aproximação, e estavam preparados para intervir se um limite fosse excedido. Um caça chinês voou tão perto que o jato de ar atingiu o convés após descer a uma altura incrível de 120 pés. Os mecanismos de autodefesa do Lawrence começaram a ser ativados a esta distância. Os sensores do CIWS dianteiro fixaram-se no alvo quando a arma Vulcan se virou. O interruptor de inibição de fogo ainda estava ligado, mas por pouco. O comandante dentro da ponte teve que tomar a difícil decisão de manter sua posição e suportar o espetáculo ou acionar um mecanismo de defesa que poderia desencadear um grande incidente global. Sua equipe era disciplinada, bem treinada e rigorosamente instruída a não escalar a situação. No entanto, a distinção entre vulnerabilidade e restrição estava desaparecendo rapidamente. Os aviões chineses começaram então a subir como se estivessem seguindo um roteiro. Eles subiram um por um, com os pós-combustores acionados, deixando para trás uma névoa brilhante em seus rastros. Em vez de interceptar o Hefei, mudou sua rota para ficar paralelo. Pelo menos por enquanto a crise imediata havia passado. Foi uma lição sobre conflitos contemporâneos para os marinheiros a bordo do Lawrence, sem tiros, sem vítimas, mas com todos os elementos do estresse de combate presentes. O evento seria meticulosamente registrado. Os EUA analisariam as interceptações de rádio, os registros de radar e as gravações de vídeo. O Comando do Pacífico e avançou para os mais altos escalões governamentais.
Diplomaticamente, Washington protestou veementemente, apontando para o comportamento perigoso e as ações descuidadas. O navio dos Eureka havia provocado o encontro ao entrar no que a China considera uma zona sensível, de acordo com Pequim, que rejeitou a acusação. Como tantas vezes antes, o ciclo de alegações e contra-alegações recomeçou, mas os riscos eram muito maiores desta vez. Na verdade, ambos os países estavam cientes do jogo que estava sendo jogado. Esses encontros serviram tanto como testes de vontade política quanto de proeza militar. A China decidiu afirmar sua supremacia na região, ultrapassando os limites e exibindo sua força perto de Taiwan. Em resposta, os EPOADA mostraram moderação sem dar sinais de fraqueza, evitando uma escalada, mas deixando claro que os navios americanos não seriam intimidados. A frequência dessas interações está aumentando. A margem para erros diminui à medida que os recursos militares se aproximam em águas disputadas. Essas demonstrações de poder bem planejadas podem degenerar em confrontos catastróficos com um único erro: um piloto corrigindo excessivamente em alta velocidade, pressionando o botão errado. Um dos pontos mais instáveis do globo ainda é o Estreito de Taiwan. A batalha entre os JZP-6 chineses e o Lawrence não será a última desse tipo. No entanto, pode ser um lembrete preocupante de que o julgamento humano ainda é a linha de defesa mais vulnerável e vital em um mundo com sistemas de defesa automatizados, batalhas assistidas por IA e armas hipersônicas. Reserve hoje mesmo, pois a oferta é por tempo limitado. Por enquanto, até mais!